Olá, meus amores, bem-vindos a mais um belíssimo dia na Escola de Maestria na Nova Terra para conversar sobre algo bastante importante, que é a nossa criança interior. Eu recebi uma pergunta: Sananda, o que é isso de realmente conversar com a criança interior? Teve obras e Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. curtir. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. Mua! Amados, esse é um assunto tão importante e eu vou começar dizendo o seguinte: num aspecto muito profundo, não tem isso de criança interior. Na espiritualidade mais avançada, verdadeira e madura, criança interior é uma fantasia, é uma mentira. Só que, quando a gente está lá na profundidade do ser unificado, onde não existe masculino, não existe feminino, não existe matéria, não existe mundo sutil, tudo é uma coisa só, acontece essa relatividade onde nada é isso nem aquilo, tudo é uma coisa só. Só que quando a gente vai indo para as frequências mais polarizadas, essas distorções da frequência unificada, original, elas vão parecendo cada vez mais intensas, mais firmes. Para o ser humano que está numa frequência de sobrevivência, gente, a criança interior é uma grande verdade. Ela está lá. Sempre que vou num trabalho de auxiliar alguém a começar a ascensionar, a criança interior é um processo muito verdadeiro, palpável, importantíssimo. Com o tempo, a pessoa vai unificando essa criança, vai amando, e desaparece a criança e começa a surgir apenas o feminino. Depois que vai unificando o feminino e para de diferenciar feminino e masculino, surge apenas o coração dourado, o coração unificado. Eu sou apenas essa presença, eu sou uma presença de uma consciência iluminada, uma energia com uma consciência unificada. E aí, como é que a gente faz então? Como é que é esse processo de conversar com a criança? Primeira coisa a gente entender, que já conversei isso em outras conversas, é que lá no útero a gente começa a receber imprints papai e mamãe. A gente começa a ser programado. A nossa água é capaz de reter informação, isso já está provado cientificamente. Então quando você está lá no útero, você está recebendo informação papai e mamãe. Você recebe informação do ambiente quando você nasce. A criança está num estado de ondas mentais que a gente chama de um estado hipnótico ou semi-hipnótico. Então a criança, qualquer coisa que acontece ao redor, papai e mamãe, a criança ela está recebendo sem filtro. Que é o que as pessoas dizem na linguagem popular, a criança aprende por exemplo. É isso mesmo, a criança ela tem muito menos a capacidade de entender racionalmente, embora hoje isso está mudando um pouquinho pela forma como a gente está ensinando as crianças, e ela está muito mais propensa a simplesmente ver um comportamento e imitar. Então o pai fala, não seja violento, não fala palavrão, mas está falando palavrão com os amigos, no telefone, a criança vai falar o palavrão, o pai vai ficar revoltado, vai brigar com a criança, vai ser violento, e a criança vai ficar totalmente confusa, porque ela não entende aquela linguagem, ela entende a linguagem do exemplo. E aí a gente já começa a entender, como é que a gente conversa com a nossa criança interior? Bom, olha só que interessante. Grande parte do que eu tenho aprendido, auxiliando muitas mulheres, muitos homens, é que as pessoas costumam ter muita dificuldade de cuidar da sua criança interior. Elas tendem a ser maldosas com a criança interior, até mesmo agressivas. As pessoas tratam a criança interior quase como se ela fosse um peso ou uma bagagem. Por quê, meus amores? Porque é assim que essa criança foi tratada no mundo. A família aí de classe média, rica, com dinheiro, muito provavelmente tratou a sua criança como um peso. Papai e mamãe era ruim? Não, meus amores. A gente vive numa sociedade onde a mulher e o homem, para ter respeito por parte do mundo, precisa estar lá trabalhando. Precisa estar no emprego, precisa ser alguém na vida, né? Precisa ter uma universidade, uma faculdade. Então, quando a mulher fica grávida, a maior parte das vezes é uma inconveniência, é um problema. Aí a gente vai dizer assim que, Sandra, mas tem muita gente aí que é diferente, que a mulher vive de um jeito diferente, ou o pai sai do trabalho, sim, mas ainda assim, meus amores, pai cuidar de criança não é a mesma coisa que mãe cuidar de criança, especialmente nos primeiros meses de idade, onde deveria existir um vínculo inquebrantável entre a mãe e a criança. Hoje em dia, a nossa sociedade, a criança tem um mês de vida, os pais já vão mostrar a criança por aí, sai com a criança por aí levando num bercinho. Gente do céu, a índiazinha, quando a criança nasce, não tira a criança do corpo. Nos primeiros meses, a criança está lá grudada no corpo. Está amarrada na mãe, literalmente, com um pano. Onde é que ela vai trabalhar? A criança está lá o tempo todo. A criança vai gerando um sentimento de desconexão.
Já para o pai, para a mãe, até mesmo a mãe, poxa, vai sentir um peso, ter que deixar a criança para trás. A criança vai só sentir peso, porque a criança ela é uma empata, como todos nós somos. A gente só está desconectado por causa da dor de desconectar empaticamente com as pessoas ao nosso redor. Que começa lá quando a criança vê a mamãe e a mamãe se desconecta da criança. Grande parte das mulheres hoje em dia, infelizmente, não são ensinadas que elas vão sentir prazer, ativação sexual quando vai amamentar. Por quê? Porque a ativação ali quando vai amamentar é uma ativação do chakra aqui do umbilical, da conexão com a criança. Só que 2 dedinhos para baixo está o nosso chakra sexual. E a nossa sociedade não aprendeu a movimentar a sexualidade a partir de um coração unificado, onde o feminino e o masculino estão aqui, íntegros, completos. Então as pessoas têm um grande vazio no chakra sexual. Então o que acontece? Mamãe vai amamentar, ativa o umbilical, só que imediatamente ativa também o sexual por proximidade, por ressonância. E aí a mamãe se sente muito desconfortável, uma sensação ruim, realmente desagradável para a mãe. Poxa, que sou uma pervertida, que coisa ruim, que coisa estranha. E aí aquele sentimento de culpa, de vergonha, a criança sente no leite, sente porque o coração da mamãe está fechado, a mamãe quer fechar o coração para aquela sensação. A mamãe imediatamente diz assim, não, eu não posso sentir isso. O que a mamãe faz? Ela fecha o coração para não sentir aquilo no corpo, no feminino. Agora, qual que é a questão do empata aqui? Eu, como Saranda Kumara, quando alguém está sentindo uma emoção, eu estou sentindo. É mesmo que eu esteja com o coração fechado, amores. Então a criança, ela vai sinto muito a emoção da mamãe, mesmo que a mamãe esteja com o coração fechado para si mesma. A mamãe não está sentindo a ativação do chakra sexual, mas a criança está. Mas ela também está sentindo a culpa, está sentindo a vergonha, está sentindo o embaraço, está sentindo o desconforto que a mãe tem de amamentar, que ela começa a querer passar logo, sabe, para a mamadeira. E aí infelizmente cristalizou o leite, deu algum problema fisiológico, não posso mais amamentar. Que muitas vezes é uma somatização de uma vontade da mãe de se libertar daquele desconforto. Isso sempre acontece? Não, meus amores. A gente pode dar vários exemplos. Tem tanta mãe aí nesse mundo que nem sequer tem o coração aberto, nunca nem sentiu isso que eu tô falando. Mas, não, Sandra, eu nunca senti essa culpa. Nunca senti essa ativação do meu chakra sexual. E você vai conversar com essa pessoa, a pessoa está há muito tempo desconectada do feminino, né? É um corpo de mulher, mas age do coração para cima, é masculino. Isso não é crítica às meninas de forma alguma, mas todas as meninas e meninos passaram por isso. Como é que isso reflete na forma de se relacionar com a nossa criança interior? Que a criança interior parece um peso, que eu não quero abrir meu coração para a criança interior. Que, olha só, que minha criança interior está muito conectada à questão do sexo, à questão do umbilical. Então, conectar com a criança é através do sexo. E aí, muita gente tem essa fixação sexual. Muitos de nós, seres humanos, hoje em dia, têm isso superativado, vamos dizer assim, conectar através do sexo. Só que é um sexo que nunca satisfaz. Por quê? Porque a pessoa busca essa sexualidade com o coração fechado. E aí a pessoa vai lá se conectar com outro ser humano e sente aquela conexão do umbilical, barriga com barriga, umbigo com umbigo, mas não é satisfatória. O vazio continua. Tá, mas o que isso tem a ver com a criança interior? Porque, meus amores, junta toda essa informação. A sensação de peso que a mãe e o pai sentem de ter que trabalhar e deixar a criança sozinha. A criança não sabe diferenciar. Ela vai achar que ela é o peso, ela vai achar que ela é o problema. Ela não entende que aquele sentimento de peso está relacionado a ter que trabalhar e deixar a criança para trás. Vai deixar a criança na escolinha, a criança sente a mãe sentindo culpada, sentindo mal, a criança vai achar que ela é sinônimo de culpa, que ela é um problema. Então, vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? A falta de entendimento do ser humano sobre metade de si, a desconexão através do fechamento do chakra cardíaco, do portal de unicidade, do centro do Tao, do Yin e o Yang, faz com que as pessoas não sintam as próprias emoções. E o ser humano é totalmente desatento. É interessantíssimo. A ciência, a psicanálise até fala do inconsciente coletivo. Né? A gente já descobriu que existe um cérebro no estômago. Todas essas coisas a gente já descobriu na ciência, mas ainda continua tropeçando nisso. De ignorar que as crianças nascem empatas, que é natural o ser humano sentir as emoções dos outros, saber o que está acontecendo. Que a gente é naturalmente telepata e empata quando a gente está pleno no nosso eu. Olha que coisa interessante, quando você resgata a sua maestria, a sua ascensionalidade, isso vai se tornar real para você como o dia hoje, tem nuvens, árvores ao meu redor, isso é normal, faz parte do dia a dia. Ouvir os pensamentos, sentir as emoções das pessoas é normal para mim, é como se fosse qualquer coisa. E eu consigo ouvir porque eu amo, porque eu aceito. Eu só consigo ouvir os outros porque eu consigo amar e aceitar o que está dentro de mim. Então o estado de amor é um estado natural de aceitação plena de tudo que está ao nosso redor. Mas não é assim que você surge nesse mundo
não é assim que você é condicionada e isso interfere muito na sua relação com a criança interior. Agora vamos para a prática? Vamos ter uma conversa bem prática, meu objetivo aqui. Quando a pessoa começa a ascensionar, tudo isso que eu falei até agora vira um caminhão de cocô. Nossa, Fernanda, o que isso quer dizer? Que a pessoa, quando vai conversar com si, vê a criança como um peso, vê a criança como um problema, vê a criança com um sentimento de culpa, essas emoções todas negativas, tem uma conversa dura com a criança, não tem paciência, vai imitar, vai emular como foi tratado. Ai, ai, ai. E aí precisa de muita limpeza, muita tecnologia, muito condicionamento, muito foco, muita perseverança para conseguir modificar isso. Tem atalhos? Tem. A gente ensina os atalhos aqui. Tem como acelerar isso? Tem como acelerar isso muito rápido. 3 meses uma pessoa muda isso se ela realmente quiser. 3 meses de foco total. Só que qual que é a questão aqui, amores? Essa criança, ela precisa ser vista como uma bênção, dádiva que você tem. Só que ela vai ser uma grande bênção e dádiva que você tem, sendo a fonte de toda a miséria que você viveu até hoje. Ai, ai, ai. O que isso quer dizer? Que essa criança, como a gente já conversou em outras conversas aqui, muitas canalizações, ela recebe todos os imprints também de vidas passadas, meus amores, traumas, dificuldades. Então, toda dor e sofrimento que você tem na sua vida, queridos, queridas, é essa criança que está carregando. É como se tivessem colocado um monte de caca nessa fraldinha dessa criança e ela está lá cheirando mal e causando situação ruim na sua vida atrás de situação ruim na sua vida. Você vai descobrir que tudo que dá errado na sua vida veio de lá. Perda do seu casamento, destruição, o divórcio forçado, perda da empresa, seja lá o que você viveu na sua vida, tá vindo de lá. Calma lá, Sandra, como é que eu vou amar isso, né? Por isso que a base do nosso trabalho na Escola de Maestria é o amor incondicional. Por isso que cuidar da criança interior é muito mais desafiador do que parece. Porque quando você vê apenas uma imagem de uma criança, né, cagadinha, você fala, ah, beleza, é uma criança. Mas quando você começa a perceber o que essa criança pensa, o que ela faz, o que ela movimenta no seu campo, você começa a realmente ver essa criança movimentando o tempo todo na sua vida, criando situação ruim, você vai falar, Jesus amado. A sua tendência é ver essa criança como um peso, como um problema, como eu acabei de falar, isso é o nosso condicionamento. Você não vai ver aquela criança como um presente divino. Ah, essa criança chora, que saco, não para de chorar. Ah, essa criança está sempre com fome. Ah, sempre com dor de barriga. Ai. Pois é. A criança, ela vai testar a sua paciência. Eu gosto de brincar aqui com as pessoas da Escola de Maestria, que é como entender que guiar a nossa criança interior, que depois se torna o nosso feminino, depois o feminino iluminado, depois o nosso eu unificado, é como ensinar uma criança a não pegar um biscoito, porque aquele biscoito não vai fazer bem para ela. Mas todo dia você chega na cozinha e tá lá a criança com a mão no jarro. E você precisa ensinar essa criança todo dia, com calma e paciência, dar um abraço nela, dar um beijo, olha minha filha, não come esse biscoito não, porque vai te dar dor de barriga. Aí a criança vai lá e vomita, acontece coisa ruim. Aí no dia seguinte você chega na cozinha, tá lá de novo a criança com a mão no biscoito. Mas ela vomitou, ficou até uns 2, 3 dias sem comer biscoito, fala pronto, resolveu, aprendeu. Não, passa uma semana, tá lá de novo com a mãozinha na jarra de biscoito. E vai fazer isso de novo, de novo e de novo. Só que vai chegar um dia, se você sempre ensinar com amor e carinho, respeitando, que você vai chegar na cozinha e a criança não vai estar pegando biscoito. E nunca mais vai acontecer. Ela entendeu. Não só isso, como agora ela vai te ajudar a lembrar e vai dizer, ei, papai e mamãe, não pega biscoito. Mesmo que você seja distraído, agora a criança se torna uma fonte de luz para você. Então, meus amores, eu gostaria de lembrar cada um de vocês que estão por aí, a importância de a gente resgatar essa criança com muito amor e carinho, sabendo que a fonte de toda dor e sofrimento da sua vida vem de lá. Se você já sabe de antemão, não é uma surpresa. Você vai descobrir que tudo que deu errado, sofrimentos, magnetismos, tudo era associado a essa criança. Só que ela fez isso porque ela não sabia o que fazia, né? Na frase, perdoai-vos, Pai, pois não sabem o que fazem. Então, acolhe a tua criança. A criança, ela é inocente. A criança, ela chega pura e ela é massacrada com todos esses imprints. Você vai dizer assim, ai, tadinha da criança, é vítima. Não, porque a criança só existe porque ela faz parte de uma linhagem, de uma alma em evolução. Faz parte do pacote. Só não tenta colocar a culpa na criança porque é ela que está carregando essa chaga e esse peso energético, vibratório da sua alma em evolução. Então, o meu chamado para vocês é, trate essa criança como um grande tesouro. Porque é essa criança que vai ser a fundação do seu grande edifício. É esse feminino sujo, imaturo, desconectado, raivoso,
né, rebelde, que vai ser a fonte de todas as maravilhas que você vai construir e viver na nova terra. Sem essa criança, não adianta, não existe iluminação, não existe ascensão, não existe crescimento. Se você ignorar essa criança, se você não se propor a abraçar e amar tudo que vem de lá, esquece. Não existe chance para você nessa encarnação, terá que ser na próxima. Por isso, meus amores, se tem um esforço que vale a pena nessa vida, é tratar com muito amor e carinho as crianças, dentro e fora da gente, porque a elas pertencem o reino dos céus. Que assim seja, e assim ó. Aqui em Arte estamos criando A nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.